E é claro, né, galera, favorece a micção, né? Então, realmente ele aumenta, né, a sua diurese, né? Aumenta a quantidade de xixi, né, e a frequência do xixi. Também, aqui não está colocado, mas eu também, né, já vi ele aumentando a frequência de cocô também, né? Então ele solta um pouco os intestinos, né? Que é a forma mais fácil de eliminar calor-umidade, né? É pelos intestinos, entende? Porque calor-umidade é uma substância pegajosa, é uma substância muito densa. Então você imagina que é empurrar uma moeba, né, pela sua uretra, entende? Imagina que é uretra é onde sai o xixi, tá? Para quem não sabe. Imagina que é empurrar uma moeba para um poro seu. Sacaram? Porque o corpo ele não tem muitas formas de eliminar as coisas, entende? Ele tem basicamente três, né? É suor, xixi e cocô. Né? Basicamente são as três formas principais. O suor é o mais sutil, concorda? Imagina o tamanho de um poro para sair uma meleca dali. Não vai sair por ali, concorda? O xixi já é um pouco melhor, né? Mas também é bem pequenininho os tubinhos ali. Então, para você conseguir empurrar uma meleca ali, não vai sair. Então, aonde que ele sai mais fácil? Pelos intestinos. Por quê? Porque é maior. O tubo é maior. Entende? Tudo que é muito denso vai sair pelos intestinos. Tá? Então, realmente, já vi muito dente de leão aí, aumentando também o cocô. Beleza? Então, gente, quais são os principais usos, né, indicações dentro da medicina chinesa? Primeiro, mastite. Tá? Mastite é inflamação das mamas, tá, galera? E isso é muito interessante, porque normalmente o dente de leão está associado ao aquecedor superior, né, por conta da flor. Mas depois nós vamos conversar isso na morfoenergética, tá? Então, muito legal aí para inchaço nas mamas, tá? Conjuntivite. Conjuntivite é o quê? Uma infecção nos olhos. O que é uma infecção? Como a gente já estudou, é uma plenitude, é um excesso de bactérias nocivas ali. Show? Vai ajudar? Vai ajudar muito. Abscessos e furúnculos, né? Então, basicamente, furúnculo, acnes, né? Excessos na pele, dermatite por calor e umidade, né? Tudo isso vai ser muito legal. E infecções urinárias. Isso eu não concordo muito, tá, galera? Nesse caso de infecção. Por quê? Eu acho que se você já tem uma infecção urinária, e se é uma coisa pontual, se é uma situação aguda, né, eu sempre iria para a medicina alopática. Tá? Qualquer tipo de infecção, galera, eu não trataria com a medicina natural. Por que, Yuri? Porque não resolve? Não, pode resolver. Mas pode não resolver também se você não souber fazer o negócio. Entendeu? E aí é muito perigoso deixar uma infecção urinária, tentar resolver uma infecção urinária com o dente de leão. Sacar? E se essa infecção aqui sobe pro rim? Né? Você pode ter sequela o resto da vida. Entendeu, gente? Então, assim, eu não sou contra a medicina moderna, tá, galera? Muito pelo contrário. Eu sou muito a favor da medicina moderna. Entende? Mas eu acho que tudo tem hora. Entendeu? Tá no meio do incêndio, o bagulho tá pegando fogo, deu ruim demais, é alopatia. Entende? Você vai ter que entrar com substância química mesmo. Entendeu? Mas, é o que eu sempre falo para os pacientes. Depois do incêndio, se você não quer que tenha um incêndio ano que vem, você tem que ir lá no seu terreno e fazer o quê? Plantar uma floresta. Então esse que é o grande lance, gente. É combinar as duas medicinas. Eu não quero excluir uma e ficar só com a outra, entende? As duas têm um uso muito legal, muito importante nas horas certas. Sacaram? E é lógico, galera. Eu também acredito tranquilamente, tá, que a medicina natural conseguiria sim tratar uma infecção urinária, só que com chás muito poderosos. E aí são chás que a gente aqui não tem esse conhecimento para fazer, não tem acesso e é muito difícil burocraticamente mesmo fazer isso. Entende? Legalmente falando, né, você nunca poderia recomendar para o paciente tratar uma infecção com chá. Saca? Isso pode dar um problema pro resto da vida para um terapeuta que passaria isso com o paciente, você entende? Então não tem como, tá, galera, a gente entrar nessa vertente mais poderosa da medicina chinesa. Quem nos dera, né? Quem nos dera, galera. Seria lindo, tá? Então, assim, problemas muito agudos, problemas que podem se tornar problemas muito sérios, né? Eu sempre indico tratar com a medicina alopática, junto com a medicina natural. Eu acho que é sempre importante falar isso, porque para mim a medicina alopática é para momentos agudos, entendeu? É momento agudo. Né? Teve uma infecção muito doida, chegou do nada, febre 40 graus, não sei o que, de um dia pro outro. Você vai tentar tratar isso com erva? Não. Entra no antibiótico. Mas é depois que a infecção for resolvida, o que você vai fazer? Vai pro natural, né? Ou junto, entende? Quando você tá lá tomando antibiótico, você já tá tomando dente de leão também, para já ir limpando esse rim, para já ir desconstruindo esse meio interno.
Porque senão você larga o antibiótico e às vezes daqui a 15 dias o que acontece? Volta a infecção. Entende? Ou no outro ano o que acontece? Volta a infecção. E isso está te mostrando o quê? Você está acumulando calor e umidade no rim. E mesmo tomando antibiótico para matar a bactéria, sabe o que você não mata com antibiótico? O calor e umidade, o meio interno. E aí daqui a 3, 4, 5 anos, o que acontece com você? Tem uma pedra no rim. Aí você fala, puta merda, uma pedra no rim, pô, que sacanagem, veio do nada. Não, não veio do nada. Entendeu? Você tem 5 anos que está tendo infecção urinária. Essa infecção urinária já está te mostrando. Você está acumulando calor e umidade no rim. Daqui a 5 anos você tem uma pedra. Você acha que veio do nada, mas não veio. Surgiu lá na primeira infecçãozinha que você teve, entendeu? Que já estava te mostrando esse ambiente. Então entenda, galera. Para mim as duas medicinas têm que andar juntas e tem espaço para as duas, né? Cada uma faz uma coisa dentro do corpo, né? Enquanto a medicina ocidental apaga o incêndio, a gente é que planta a floresta, né? A gente é que resolve a raiz do problema para que esse problema não fique retornando, não se cronifique, não gere doenças ainda mais perigosas do que o problema inicial. Mas para tratar sintomatologia especificamente, medicina moderna é muito boa, tá? Então, assim, para infecções urinárias, eu não usaria com essa ideia, né? Salvo, claro, os momentos de cronificação, né? Então, se a pessoa tem infecção urinária recorrente, pô, Yuri, todo mês estou com infecção urinária, a cada 3 meses estou com infecção urinária. Aí você coloca lá um dente de leão. Para quê? Para que você vá desconstruindo esse meio, entendeu? E aí essa paciente vai ver, ah, não, Yuri, realmente, agora depois de tomar 3 meses a fito, não vem infecção urinária, beleza. E aí você começa a acompanhar essa paciente, daqui a pouco ela vai te falar, pô, Yuri, a infecção urinária que eu tinha quase todo mês, agora eu tô tendo uma vez no ano. Entenderam? E aí é incrível. Show? Então, mais como um profilático, né, para você não deixar o problema aparecer, do que para tratar uma infecção que já está alojada ali. Tá? Essas considerações aí que eu acho importante, tá, galera? Eu acho considerações de segurança, tá? E é claro, né, galera, as combinações clássicas, né, do dente de leão. Que tem duas, né? Uma seria com a Lonicera Jinhua, que é o nome aí chinês, e o outro seria com o Plantago. São duas plantas chinesas, tá, galera? Mas basicamente, dentro da fitoterapia ocidental, né, quando a gente faz essa correlação com a medicina chinesa, você poderia usar outros amargos refrescantes, né, para combinar junto com o dente de leão e aumentar o poder, aumentar a eficácia. Esse é o perigo, entende? Então você tem que saber se você quer aumentar muito esse poder ou não, se você quer ficar mais de boa, se já está drenando o suficiente ou se você quer drenar mais. Tá? Eu acho que isso aí também é bem relevante, né, para todo mundo entender. Porque você pode misturar o dente de leão com uma carqueja, com uma jurubeba, com uma capeba, entendeu? Vai ficar ainda mais amargo, vai drenar ainda mais, né, daquele corpo, entende? Você pode juntar o dente de leão, por exemplo, com um alcaçuz ou com outras substâncias doces. Para quê, gente? Para que você consiga equilibrar, né? Aquela ideia de um lado, então, você drena e de outro lado você entrega, você nutre, entende? Para combinar esse efeito. Você pode usar o dente-leão com outras substâncias ácidas para que você ajude o corpo a circular. Sacaram? Então, ajudar a eliminar. Você pode usar o dente-leão junto com substâncias picantes para que você ajude o pulmão a também eliminar. Né? O pulmão, ele cuida dos meios, né? De colocar as coisas para fora e para dentro. Tá? O pulmão, essa é a energia do pulmão. Né? Você respira, você está colocando seu yang para fora, trazendo a energia para dentro. Colocando o açúcar para fora, trazendo outro para dentro. Entende? Essa é a função do pulmão, que é o sabor picante. Então você pode... Existem todas essas combinações. O ácido vai circular, porque é a função do fígado. Então, se você coloca o dente de leão, que é uma substância que purga, que drena, junto com o ácido, você acabou de melhorar, né, a penetração do dente de leão nos seus sistemas. Entende? Se tem algumas sujeiras que estão grudadas em alguns lugares, né, o dente de leão vai começar a purgar isso. Só que você precisa conseguir juntar tudo isso, entende? Em algum lugar, para o dente de leão purgar. E aí que vem um ácido muito legal, para circular essa água. Fazer essa água chegar em todas as partes do seu corpo e ir limpando isso também, né? Ajudando a dissolver isso. Entende? O dente de leão depois vem e purga. Então são alguns usos aí que você poderia ter também com o dente de leão. Né? O salgado também nutre. O salgado solidifica. O salgado é muito bom, às vezes, para derreter nódulos. Entende? São muitas ervas salgadas que derretem nódulo muito bem. E aí você combina um dente de leão que vai purgar com um salgado que vai ir amolecendo essas estruturas. Olha que coisa linda isso.
Por quê, gente? Tem como você tirar uma pedra de dentro do corpo de uma vez só? Não tem. Essa pedra aqui não sai por lugar nenhum. Não sai pelo xixi, não sai pelo suor, não sai nem pelo cocô. Tem um bloco de gordura assim lá no seu fígado desse tamanho, isso não vai sair de uma vez só. Você tem que ir derretendo isso. Derretendo e tirando, derretendo e tirando, derretendo e tirando. Assim como um prato que está encardido e com a sujeira seca em cima da pia. Tem que jogar uma água, deixa uma forma, uma panela, né? Você tem que deixar uma água lá derretendo, amolecendo, depois você vem e limpa. Depois você vai com a água, joga fora. Deixa lá amolecer mais um pouquinho, vem e limpa, pega a água, joga fora. É exatamente isso que faz dentro do corpo quando o calor-umidade ele está muito grande, né? Ele já está muito denso, muito extenso, tá? Então essas são as combinações que você pode fazer aí com o dente de leão, né? Eu acho que são combinações muito interessantes com os amargos, os doces e os ácidos, tá? Para mim são e os salgados também. Acho que são bem interessantes aí, mas tudo vai depender do seu paciente, né? Vai depender das outras síndromes que apoiam a síndrome principal. Entende? Para você conseguir fechar tudo isso, tá? Então existem sim combinações que são combinações muito interessantes aí para essa planta. Então, minha querida, vamos agora começar a nossa análise morfoenergética do nosso dente de leão, para que você comece a entender, né, como que os antigos chegaram, então, nessas plantas medicinais, né? Porque eu não acredito, tá, galera, que os antigos, os chineses, os indígenas, né, povos de todo mundo, de modo geral, né? Os chineses conseguiram retratar isso muito bem, né? E esse conhecimento não se perdeu, entende? Mas eu acredito muito que todos os povos da antiguidade, galera, eles literalmente viviam dentro da natureza, galera. Então vocês imaginam a relação que eles tinham, a relação profunda com a natureza. E eles não iam testando as coisas como a gente imagina, assim, só de ir comendo as coisas e descobrindo o que faz cada coisa, sabe? Eu acho que isso é um grande preconceito moderno nosso, né? Eu acho sim que eles tinham uma base teórica muito bem fundamentada e que você vai começar a entender agora, né? E depois de você começar a entender essa base teórica, você vai ter outra visão sobre as plantas que você vê na sua cozinha, na sua casa, né? No seu mundo, na sua realidade. Show? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, nós vamos separar em estruturas primeiro, tá, galera? Então nós vamos fazer um apanhado geral de cada estrutura, né? E depois nós vamos fazer um grande apanhado, né, dessa planta do dente-leão, para que vocês entendam para que serve cada parte do dente-leão, segundo essa filosofia e essa lógica. Maravilha? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, né? As raízes do nosso dente-leão. Não sei se você sabe, mas para a medicina chinesa as raízes estão muito associadas ao elemento água, né? Ao rim. Show, que são a raiz do corpo. Então, sempre que a gente pensa em rim dentro da medicina chinesa, nós vamos pensar do umbigo para baixo, né? Aquecedor inferior e pés, né? Pernas e pés. Show? Então é o que é mais denso no nosso corpo. E dentro das plantas, né, está muito relacionado então às raízes, que é o que busca a água, né? Olha que interessante. E aí você já vai começar a entender, tá, essas questões energéticas mais sutis. Então, gente, a raiz do dente-leão é esse tipo aqui, ó, né, que é um tipo pivotante que eles chamam, tá? Que é uma raiz, galera, que ela vai fundo, ela vai praticamente reto, né? Reto e direto para o centro da Terra. Ela não perde energia com muitas ramificações. Então, gente, isso mostra, tá, a capacidade que o nosso dente-leão tem de ir profundamente no nosso corpo, assim como ele vai profundamente na Terra. Show? Então, sempre que uma raiz é muito profunda, pode saber, essa é uma planta que age em níveis internos, muito bem, tá? Outra coisa que eu acho que é muito interessante, né, desse aprofundamento, né, é que isso é yin. Então, olha só a imagem do dente-leão, veja a quantidade, né, de estruturas de matéria que está para cima da Terra e veja a quantidade de estruturas de matéria que está para baixo da Terra. Você concorda comigo que ele tem uma energia muito mais yin, muito mais de ir para baixo do que de ir para cima? Porque se ele tivesse uma energia de ascensão, essa planta seria uma planta alta na parte superior. Concorda? É uma planta que tem energia para empurrar para cima. O dente-leão não. Tá vendo? Ele tem uma energia de empurrar para baixo. Por quê? Uma raiz muito profunda e uma planta, né, como a gente vê ali, é uma erva, né, que não sai muito perto do solo. Concorda? Então ele age muito bem o quê? No nível da terra e no nível do rim, né, do aquecedor inferior e do aquecedor médio. Show? Acho isso muito interessante para que vocês entendam, comecem a entender por que é uma planta que purifica. Por que é uma planta que drena. Entende? Porque ele tem essa energia de jogar as coisas para baixo. Maravilha? E isso é uma energia que tanto vai se desenvolver num campo físico quanto num campo emocional, num campo mental.
tá? Então, se você quer, por exemplo, limpar o seu rim, olha que maravilha o dente de leão aí. Se você quer limpar o seu fígado, drenar os excessos, né? Maravilha o dente de leão aí. Se você quer retirar o excesso de pensamentos ou de emoções, também o dente de leão vai muito bem. E qual parte do dente de leão que vai muito bem, né, nesse caso mais denso, mais do corpo? Um colesterol alto, um refluxo ácido, né? Uma pedra. Tudo isso, galera, vocês vão usar o que? As raízes, concordo? Que é a parte mais densa dessa planta. Maravilha? Então essas são as considerações aí das raízes do nosso dente de leão. Segunda parte, galera, que nós vamos ver agora, são as folhas do nosso dente de leão. E olha como que são interessantes, galera, as folhas do nosso dente de leão. Elas são recortadas. E o que significa, gente, uma folha ser recortada? O que significa um corte? É uma desestagnação. Você concorda comigo? Porque as folhas, né, em teoria, é para ser uma folha constante, concorda? Né? Então, a linha ali, né, lateral das folhas, né, é para ser uma coisa constante. Se não é constante, se tem uma quebra, isso é o quê? Um corte. Né? A energia está cortada. Isso é muito bom, porque mostra, então, que as folhas têm uma capacidade muito interessante de desestagnar, galera. De fazer uma energia que está parada andar. Né? E eu acho isso uma outra coisa muito interessante do dente de leão, porque, gente, as folhas, para quem não sabe, dentro da medicina chinesa, estão relacionadas ao elemento metal e ao pulmão, que faz a troca gasosa, né? Olha que legal, né? As folhas que fazem a troca gasosa das plantas, assim como o pulmão é o que faz as trocas gasosas do nosso corpo. Então, as folhas, elas têm uma íntima correlação com o pulmão. Só que as folhas do dente de leão, elas são verdes, e verdes, normalmente um verde mais escuro. E verde, galera, é a cor de quem? Do fígado. Então isso já mostra uma correlação, né, que essas folhas têm entre pulmão e fígado, que de fato são os dois grandes guardiões da circulação de energia, né, junto com o rim também. Então acho que isso aí já é um segredinho. E mais uma coisa que eu acho muito interessante é que, claro, as folhas elas são associadas ao pulmão, enquanto o caule da planta é associado ao fígado para a medicina chinesa, né, a parte da madeira mesmo, lenhosa. Só que o dente de leão não tem caule. Olha que interessante. As folhas, elas crescem diretamente das raízes. Aquilo que a gente vê ali é uma haste de sustentação da flor, né, que parece um caule, mas não é o caule. Né? As folhas, elas nascem lá diretamente ali da parte superior da raiz. E olha que outra coisa muito interessante, galera. As folhas do dente de leão, elas viram uma roseta basal, galera. E se você vê isso de cima, né, você vai começar a entender então que tá tudo saindo do centro dessa estrutura, né? Que seria a raiz, né, do centro do dente de leão. Então, essa estrutura, galera, de uma roseta basal, isso mostra que a planta tem uma energia muito centrípeta. Não é isso mesmo? São todas as folhas apoiadas no centro. Então, essa planta, ela tem a capacidade, né, ela tem uma energia centralizadora das coisas. E isso é muito interessante quando a gente pensa, então, numa ação purificante. Porque o que é purificar? É você pegar tudo que está sujo e centrar no lugar e depois o quê? Empurrar para baixo. Que é exatamente uma raiz profunda. Olha que coisa interessante, galera. Então, gente, além disso tudo, né, também mostra a conexão que o dente de leão tem entre fígado, pulmão e rim, que são as três vias, as melhores vias de excreção. Né? São as três grandes vias de excreção, certo? Tirando algumas outras, que aí particularidades, tipo a menstruação, né, para as mulheres, né? E outros fluidos do corpo, né, que a gente não vai entrar também em fluido por fluido, porque, por exemplo, uma lágrima é uma forma que o corpo tem de drenar, de expelir, concorda? Um catarro também, né, a saliva também, entende? Só que as principais é o quê? Suor, fezes e urina. Então, o dente de leão, ele tem folhas que são representadas pelo pulmão, mas são verdes e recortadas. Verde é a cor do fígado. Recortadas mostra a capacidade que ele tem de desestagnar, de fazer a coisa circular.
Quem que cuida da circulação energética dentro do corpo para a medicina chinesa? O fígado. Então veja como essas folhas, elas representam o pulmão, mas eles têm uma forte característica de fígado, né? E essas folhas, elas nascem a partir de quem? A partir da raiz. Raiz está associada a quem? Ao rim. Rim é o elemento água para a medicina chinesa. O rim, o elemento água, ele gera quem? O elemento madeira. Olha que coisa legal, galera. E quem que é o elemento madeira? É o fígado. Então veja como as raízes vêm, as folhas elas vêm das raízes e já desembocam em folhas. Como é que essa energia, né, no caso é o contrário, né? Essa energia, ela pega tudo que está em cima, centraliza e joga para baixo. É essa energia que o dente de leão nos mostra. Tá, galera? Com essa roseta basal na forma das folhas, né, que mostra a centralização e a conexão direta entre as folhas recortadas e a raiz pivotante. Ótima planta para desestagnar a energia, centralizar e empurrar tudo para baixo. É exatamente isso aí que está nos mostrando, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante, gente, é um padrão horizontal, né? Então, o dente-leão, ele não estica para cima, nem estica muito para baixo. Claro, para baixo é maior do que para cima, mas quando a gente olha o dente-leão, a gente vê um padrão horizontal de crescimento, concorda? É um padrão perto do solo. E isso nos mostra também, gente, a capacidade que o dente-leão tem de entrar na superfície. A energia do dente-leão é uma energia de superfície. Por isso que ele é muito bem utilizado em casos de calor-umidade, onde? Na pele. Em casos de furúnculo, de abscessos. Ou em casos de calor-umidade ou estagnações do aquecedor superior. Então, para a medicina chinesa, galera, a gente tem 3 aquecedores. O aquecedor inferior é como se fosse o subterrâneo da Terra, tá? Aquecedor médio é como se fosse a superfície da Terra. E aquecedor superior é como se fosse o céu. Show? Então nós vamos dividir o mundo, né, em esses 3 aquecedores também. O dente de leão, ele trabalha muito bem na superfície da Terra, né? Então ele trabalha muito bem na superfície do corpo e também no nível do aquecedor médio. Show? São essas 2 considerações aí sobre esse padrão horizontal mesmo de crescimento, tá? Já a cor, gente, verde escura, né, ela também nos mostra uma capacidade de nutrição. Aí é que está o doce do dente de leão, né? Que é essa leve capacidade de nutrir. Então, sim, pode ser usado como alimento e é um alimento incrível para quem tem calor no fígado com estagnação. Né? Ele é muito, muito interessante mesmo para ser usado aí diariamente em saladas, tá bom? Já as flores do dente de leão, gente, tem também outra característica muito interessante, muito especial nessa planta, tá? Primeiro, são flores amarelas, galera. Então, são flores que estão, sim, relacionadas ao baço, né? Ao elemento terra, que tem a cor amarela como a sua cor, tá? Para quem não sabe, galera, as flores dentro da medicina chinesa são associadas ao coração, né? A expressão mais bela daquela planta, né? Assim como a expressão mais bela do ser humano seria, né, a consciência, se a gente tivesse. Mas, em teoria, né, é a nossa consciência, é o nosso Shen. Essa é a expressão máxima da criação da natureza. Vocês concordam comigo? É o que imita o próprio Criador, a fonte criativa. Né? Se a gente sem uma consciência, a gente não conseguiria criar uma ferramenta, concorda? Muito menos criar um robô que parece um ser humano, que nós já estamos quase conseguindo criar. Então, gente, isso é de fato o mais lindo, né, de toda a criação da natureza, né, a própria consciência. Show? Então, dentro das plantas, né, do reino de plantas, a gente pode associar, sim, as flores ao coração. Né? Acho que isso aí é bem lindo, bem legal. Só que a flor do dente de leão, gente, ela tem algumas particularidades. Primeiro que ela é amarela, então ela tem a correlação, ela apresenta, né, o coração, só que com uma relação com o baço. Show? E isso é muito interessante porque, gente, que dentro da medicina chinesa, o elemento fogo, que é o coração, gera quem? O elemento terra, que é o baço. Tá? Então existe já uma relação muito estreita entre os dois, né? Mas, de fato, as flores amarelas, elas simbolizam essa vitalidade. Né? As flores do dente de leão são amarelo vibrante. Tudo que é vibrante para a medicina chinesa, galera, tem uma relação com o fogo. Né? Muito vibrante, muito cheio. Show? E as flores do dente de leão são realmente muito vibrantes. Você consegue ver ela de longe. Então ela tem essa relação também com o fogo, né? Com o elemento fogo, que é o coração.
Agora, o que eu acho interessante dessas flores é que elas explodem, né? Ela não é uma flor única. Ela tem um centro e aí várias flores explodem desse centro. Parece uma bola, parece o que é um sol isso daí, não é? É um centro que explodiu. Isso mostra a expansão do dente de leão. O movimento de expansão do dente de leão está na flor. Tanto que é a única estrutura do dente de leão que sobe, né? Essa hastezinha que leva a flor e depois as sementes. Então essa, para mim, galera, é a parte do dente de leão que tem a maior capacidade de ascensão, de tonificação do Qi. Claro que não é um grande tônico do Qi, né? Nem de longe. Por quê? Porque essa é uma erva que drena, entende? Então não é uma erva que nutre nem tonifica. É mais uma erva para drenar. Mas aí eu te pergunto, você tem um paciente que tem muito calor e umidade, como a gente conversou, mas que também tem muito frio. Qual que é a melhor parte da planta para você usar para esse paciente? É a flor. Concorda? Que é o mais leve de tudo que drena do dente-leão, a flor é o que drena com mais parcimônia. Entende? Com mais tranquilidade. Ele não vai enxugar o corpo do paciente. Ele vai drenar, né? A flor vai drenar, mas ela não vai drenar tanto. Então você pode usá-la por longos períodos. Entende? Períodos maiores. Uma outra coisa interessante sobre as flores, galera, é que como elas estão, então, mais no aquecedor superior, né? Elas representam já o coração. O coração cuida de quem? Da consciência. Né? Só que o dente de leão em si drena. Maravilha? E as flores, gente, elas são conectadas diretamente às raízes. Né? Porque não tem um caule, é uma haste. Show? Isso é muito interessante também, porque mostra a correlação que o dente de leão tem entre coração e rim. Isso é muito bom, gente, para acalmar estados eufóricos. Pessoas são muito ansiosas, pessoas que têm muitos pensamentos repetitivos ou exagerados, ou que têm muita preocupação, né, muitas emoções, sabe? Mas principalmente no campo mental mesmo, assim, de muito pensamento. A flor do dente de leão vai ser uma substância muitíssimo interessante. Sacaram? Porque ela vai pegar esse fogo do coração e vai levar lá para a raiz, lá para o rim. Vai fazer, então, o rim, para quem não sabe, o rim dentro da medicina chinesa controla o coração, né? Então a água controla o fogo, a água é relacionada às raízes, o fogo é relacionado, então, às flores. A água do rim sobe e resfria o coração. É exatamente isso que o dente de leão nos mostra ali, com pouca coisa, né? As raízes conectadas diretamente nas flores. Essa correlação muito rápida, né? Muito integrada, entende? Você não precisa passar por toda uma planta, não. Vai direto da raiz para a flor, da flor para a raiz. Entende? Tem uma conexão direta ali entre coração e rim. Então isso sim ajuda muito em estados ansiosos. Show de bola?